nós iremos agora avançar na nossa aproximação dos fundamentos do serviço social. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de institucionalização ou profissionalização, como queiram. Profissionalização, institucionalização e, obviamente, a influência do positivismo no serviço social. Portanto, aqui a gente já vai entrar na década de 1940, esse diálogo com o serviço social norte-americano. Lembra que a gente falou dessa influência do serviço social europeu, do neotomismo. Agora a gente vai entrar mais no debate sociológico do método, tá? Pois bem, é na década de 1940 que acontece esse processo de institucionalização da profissão. Essa institucionalização ocorreu principalmente, a gente já falou isso em outras palavras, mas ocorreu com o processo da criação do mercado de trabalho, ora bolas. Criação do mercado de trabalho, ou mesmo expansão desse mercado. Então, foram criadas as primeiras instituições sociais aqui, principalmente pelo Estado, e essas instituições acolheram e empregaram o serviço social. Essas instituições, elas vão requerer uma série de respostas cujo conhecimento filosófico da ação política, da recristianização, eram insuficientes. Exigia-se um processo mais metodológico, moderno, científico e que, portanto, o paroquialismo, até então presente, não dava conta desse novo mercado de trabalho que surgia para o serviço social. Marilda Vilela Yamamoto vai destacar as instituições sociais principais, como LBA, que é a Legislação Brasileira de Assistência, que foi criada em 1942, a famosa LBA, que foi extinta já. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Você conhece o SENAI de algum lugar. E o Serviço Social da Indústria, o SESI, que existe até hoje, e a Fundação Leão XIII. Essas instituições sociais, elas vão mobilizar um processo de modernização da profissão e acelerar esse abandono da militância católica e inserir o serviço social num circuito mais formal do trabalho, que é diferente da ação política do serviço social europeu. Aqui é um serviço social mais relacionado ao desenvolvimento do capitalismo propriamente dito. Pois bem, esse processo da criação das instituições sociais, dessas grandes instituições assistenciais, implica num processo de legitimação e institucionalização da profissão e dos profissionais de serviço social, se distanciando das suas plataformas. Mas lembre-se que, segundo José Paulo Neto, há muitas semelhanças
entre profissionalização e as protoformas do serviço social, que ele vai denominar de prática indiferenciada, prática sincrética, porque, na verdade, esse estatuto do saber pouco mudou a legitimidade profissional na prática, com suas requisições heteróclitas e difusas, sua inespecificidade operatória. Aqui eu trouxe esse destaque das 3 principais instituições que fizeram parte desse processo de legitimação e institucionalização do serviço social, isso segundo Amarildo Vilela Yamamoto. A LBA, que, como eu já disse, atenção, isso já caiu em prova, foi criada em 1942, a Legião Brasileira de Assistência. Dentre outras ações, se expandiu o ensino especializado de serviço social, porque era uma ampla demanda desses profissionais. O SENAI, que é o Serviço Nacional da Indústria, o assistente social aparece como coordenador e no quadro teórico do projeto de prática institucional, contribui para o reforço da dominação de classe e o aumento da taxa de exploração, que aqui está relacionado diretamente, olha só, às indústrias, né? Serviço Social da Indústria, o SESI. O serviço social se organiza como um trabalho coletivo entre assistentes sociais e entre esses e outros profissionais. O SESI tem até hoje, né, o SESC também, o Serviço Social do Comércio, mas essas grandes instituições, elas vão surgindo e vão ampliando esse olhar e possibilitando uma ação mais sistemática do que aquela que a igreja oferecia. Então, apesar das semelhanças com as suas protoformas, há uma ação mais sistemática, tá? Pois bem, esse processo de criação dessas instituições, desse novo mercado de trabalho, que é impulsionado pelo próprio Estado também, tá? O Estado assume essas expressões da questão social. Lembre-se que já falamos sobre isso, está tudo conectado. Esse novo espaço vai exigir novas respostas, vai trazer novas demandas, fazendo com que aquele conhecimento filosófico do neotomismo ele fosse insuficiente para esse novo espaço, exigindo um processo de profissionalização, modernização e tecnificação. Então, esse processo de institucionalização, ele também é o processo de tecnificação do serviço social, quando o serviço social se aproxima mais de técnicas, de métodos científicos. E isso ocorre justamente porque há um intercâmbio do serviço social brasileiro com o serviço social norte-americano. Há esse intercâmbio. As assistentes sociais pioneiras daquelas viajam para os Estados Unidos para conhecer o famoso, né, o método da Mary Richmond, as proposições da Mary Richmond do serviço social de caso, de grupo, a priori, serviço social de caso, de grupo. E essas propostas, elas têm como base a teoria positivista, não de forma tão clara e não indo diretamente à fonte, mas a base é a perspectiva positivista, psicanalista, esse pensamento formal, abstrato e modular do positivismo, que vai surgir a priori com o Condorcet,
e vai ser sistematizado com Comte. Sem querer complicar muito, mas já complicando, a priori o positivismo nasce como uma perspectiva teórica que é revolucionária. Mas o Auguste Comte, a torna conservadora. Mas com Condorcet tem também o Saint-Simon, que é considerado uma das figuras do positivismo. E o positivismo vai se tornando a teoria do liberalismo, a teoria do capitalismo, do ordem e progresso, que está inclusive estampado na bandeira do Brasil, né? Então é importante destacar que o positivismo é o primeiro aporte teórico da profissão. O neotomismo, o tomismo, não é um aporte teórico. Isso porque, segundo Carmelita Yazbek, naquele livro dela, naquele artigo dela, Fundamentos do Serviço Social na coletânea organizada pelo Conselho Federal e pela ABEPS, Serviço Social, Direitos Sociais e Competências Profissionais, teoria precisa de método, precisa de racionalidade. A teoria social, ela é uma reprodução ideal da realidade. Então, tem que captar o movimento. Por isso que a filosofia tomista não é uma teoria, é um pensamento, é uma filosofia. O positivismo é uma teoria, porque há sistematização, há método. E o positivismo, ele tem como ramificação o funcionalismo, as teorias sistêmicas, de analisar como sistema, vai ser também aprofundado pelo Weber, pelo Weber não, pelo Durkheim. Além das teorias sistêmicas, tem o estruturalismo também nesse meio aqui do positivismo. O positivismo, ele dá vazão para muitas coisas. E ele analisa a sociedade como sendo uma reprodução da natureza. Então, as leis da natureza, elas se aplicam à análise da sociedade. Por isso que tem essa questão do ajustamento, do modular, do ajustar o indivíduo. Então, o positivismo é o primeiro aporte teórico que nós, o serviço social, temos contato. Então, para Yamamoto, mesmo quando nós adotamos essas técnicas, essa influência positivista, nós não deixamos de lado a influência católica, fazendo muitas vezes também o que o Zé Paulo chama do ecletismo, né? Que tem relação com o sincretismo também. Guarda isso. Então, não deixamos de lado a influência católica, mesmo que eles se anulem, né? Positivismo é ciência, inclusive o positivismo é totalmente ateu, né? Eles inclusive chegaram até fundar uma religião, uma coisa muito bizarra. O positivismo chegou a esse ponto, assim, os caras fundaram uma religião científica e é totalmente contra a religião, como ciência e modernidade. E há uma junção da influência católica e da
influência positivista, porque a base de ambos é uma base conservadora. É uma base conservadora, de conservar a ordem, de ajustar os indivíduos e as personalidades. Essa junção da perspectiva positivista com a influência católica criou o chamado arranjo teórico doutrinário, que é uma junção da teoria positivista com a doutrina da Igreja Católica. Esse pensamento conservador positivista se juntou também com o pensamento humanista conservador do pensamento doutrinário tomista. Então, lembra dessa categoria que, apesar da interlocução com o pensamento positivista, nós não abandonamos ainda a influência católica. E mesmo no movimento de reconceituação lá para frente, a gente vai ver que quando a gente faz uma aproximação de ideias mais progressistas, a gente faz a partir das próprias ideias progressistas que se aproximam da Igreja Católica, a partir do movimento da teologia e da libertação. Então, o positivismo, ele trabalha, e lembre-se que as figuras centrais aqui é Condorcet, que é pouquíssimo conhecido, tá, gente? O Comte, aqui foi o cara que sistematizou o trem todo. E o Durkheim, que vai trazer mais a questão do funcionalismo, tá? Durkheim. O positivismo trabalha com a relação aparente dos fatos, do enquadramento do sujeito à sociedade. O positivismo, ele trabalha no aspecto do imediato, da imediaticidade dos fatos. Inclusive, muito relacionado ao que Neto fala da manipulação, do pensamento formal abstrato, desse formalismo que tem, da reposição da burocracia. Abstrato porque falta concreto nessa idealização do sujeito. E como eu já mencionei, da base ao serviço social de casa e grupo e posteriormente, que é diferente, ao serviço social de comunidade, desenvolvimento de comunidade. Então, o positivismo, ele tem como característica essa apreensão manipuladora do real. Não é uma apreensão que busca a essência, uma reflexão profunda, que vá além da aparência e do imediato. Tem muito foco na perspectiva técnica, instrumental e imediata do ser social e trabalha com as relações aparentes dos fatos. Evolui dentro do já contido e busca a regularidade, as abstrações e as relações invariáveis, porque ele transporta o método da ciência da natureza para as ciências sociais. É o que ele vai chamar de física social. Física social. Então, o corpo humano, ele precisa
A sociedade funciona como um corpo humano, aí jamais pegando funcionalismo. Tudo precisa estar no seu devido lugar. Pobre no seu devido lugar, rico no seu devido lugar, gente branca no seu devido lugar, mulher no seu devido lugar. E tudo isso faz parte, tudo isso é natural. Não se questiona a essência histórica e as desigualdades históricas da sociedade capitalista. Ao contrário, busca justificá-la, adequá-la e torná-la ela mais funcional. Segundo Yazbek, é a perspectiva positivista que restringe a visão da teoria ao âmbito do verificável. Então, tudo tem que ser verificável, comprovável. Não existe muito espaço para uma especulação filosófica. Tudo precisa também ser experimentado, precisa ser modelado. Chegar nessa parte. E no âmbito da fragmentação do sujeito, ele não é visto na sua universalidade, ele é esfacelado nas suas partes. Não aponta para mudanças, senão mudanças dentro da ordens, que são ajustamentos, voltando-se antes para ajustes, olha só, e conservação. Esse âmbito do verificável e da experimentação vem muito para o serviço social com base aqui na manipulação dos variáveis. Essa manipulação de variáveis tem muito a ver com os modelos de enquadramentos instrumentais dos instrumentos. Ter esse, por exemplo, modelo de entrevista, modelo de relatório, como se cada situação ela fosse igual, como se todas as situações elas tivessem que ser verificadas, experimentadas. Eu tenho que ir lá fazer a visita, verificar a situação do usuário, porque eu não acredito naquele que ele me diz na entrevista. Então, o positivismo é muito mais que uma teoria sociológica. Ele está relacionado mesmo a uma racionalidade da sociedade capitalista. E, mais uma vez, restringe a teoria ao verificável, ao experimentável, fragmenta o sujeito, trabalha no âmbito da regularidade. Então, qualquer coisa que fuja dessa regularidade, desse padrão, precisa ser ajustado, e ele tem essa apreensão manipuladora do real, porque não busca a essência, mas fica no âmbito instrumental e imediato. Segundo Yazbek, a hipótese fundamental positivista é de que a sociedade é regida por leis naturais, invariáveis, independentes da vontade e da ação humana. Seu pressuposto é de que essas leis regulam o funcionamento da vida social, econômica e política. Nesse sentido, os métodos para conhecer a sociedade são os mesmos utilizados para conhecer a natureza. Ciências da natureza são objetivas, neutras, livres de juízos de valor e de ideologias políticas, sociais ou outras. Por isso que uma base do positivismo é a neutralidade científica. Neutralidade científica. Porque se transporta das ciências da natureza a que se tem essa neutralidade para atuação junto com o outro. Inclusive uma isenção política e social,
Ou seja, algo que conserva, né? Se eu sou isento, eu conservo. O método positivista trabalha com as relações aparentes dos fatos. Trabalha, pois, com o imediato, o observado, contesta tudo que é teleológico, filosófico, metafísico. Conteste o que é metafísico. O que é metafísico? Deus. Deus é metafísico, por exemplo. Porque ele não é físico, você não toca. Ele é uma especulação. Isso, né, do ponto de vista filosófico. Então, o positivismo ele é muito do âmbito do verificável, daquilo que eu posso verificar, ver. É bem tecnicista mesmo. O que eu posso ver, pegar? Então, não existe espaço para especulação, para teleologia e para metafísica. Aqui já indo para Aristóteles. E lembrando que Aristóteles, enquanto filósofo, ele deu base para todas as construções das religiões modernas, inclusive o catolicismo. Pensando aqui já o catolicismo como fruto dessa mitologia, que eu não vou entrar aqui agora nessa parte. Mas o positivismo busca a regularidade e a invariabilidade, circunscreve os objetos em uma perspectiva formalista. Olha aqui, é aquilo do formal abstrato. Formal abstrato. Então, o caráter tecnicista, formalista, imediato são características do positivismo. Além do, vou destacar isso aqui que é importante. Ai, gente, não era isso que eu queria, não. Mas, vamos ver aqui. O que eu queria fazer era isso aqui, olha. Repara, viu? Queria fazer isso, entendeu? E fiz outra coisa, mas o que importa é que você já sacou o que eu queria fazer aí. Neutra. Ai, gente, eu tô toda atrapalhada. Mas eu não vou cortar, vai ficar desse jeitinho mesmo. Ficar desse jeito, neutralidade. Destaca essa neutralidade como característica, porque a neutralidade desse positivismo vai, inclusive, influenciar o serviço social, que se supunha neutro nas relações sociais. E nós vamos negar essa neutralidade a partir do movimento de reconceituação com a intenção de ruptura. Não tem neutralidade, não. Tem posicionamento. Nos posicionamos a favor das classes subalternas, das classes mais necessitadas. Há esse compromisso. O positivismo não tem isso, não. E é diferente do pensamento doutrinário católico também, porque o pensamento do neotomismo não tem neutralidade, tem ação política, eles estão o tempo inteiro se posicionando. Mas por isso que as pioneiras do Brasil, elas não queriam essa perspectiva positivista, porque elas viam que era uma perspectiva metodológica. A gente pensa que não, né? Que elas eram todas pioneiras, igreja, eram pessoas que não elas sabiam ensinar as coisas, eram muito intelectualizadas, e elas viam o positivismo muito nessa linha da assistência, do benefício, da técnica, retirando a ação política que elas faziam. Por isso que muitas foram resistentes ao positivismo. Babado, né?
Bom, no processo de institucionalização, muda-se também a clientela, óbvio. Se mudam os serviços que estão sendo ofertados, mudar-se-á o perfil da clientela que chega ao serviço social, passando de pequenos segmentos pobres para atendimento mais sistemático do proletariado e da sua família. Porque se atendia a priori, inclusive, pessoas que estavam fora desse mercado de trabalho, mas também trabalhadores, mas com essas instituições assistenciais, até porque as primeiras políticas sociais surgem muito numa linha do seguro social, o foco será, a priori, o atendimento do proletariado e da sua família, mas também daquelas pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho, segmentos pobres. Visto que a ampliação do Estado, essa ampliação para funções políticas e econômicas, ocorre para controlar o crescente movimento operário, buscar adesão e consentimento, consensuar. Aí é um ponto de coesão entre perspectiva neotomista e positivismo. Aqui eles se juntam. Por isso que não se anulam e é possível o arranjo teórico doutrinário. Essa profissionalização se dá, em resumo, porque aumenta-se o mercado de trabalho, o que não é a consolidação. A consolidação é um pouco a posteriori para o assistente social devido à ampliação do Estado, o trato da questão social. Então, isso é basicamente o essencial que nós precisamos, por enquanto, para compreender essa influência do positivismo, esse processo de institucionalização, mas é sempre bom a gente recorrer aos autores, tá? As fontes, e aprofundar isso e, obviamente, resolver questões para ver o que de fato aqui é mais cobrado conforme o teu concurso, a tua banca, tá bom, meu bem? Até a nossa próxima aula, que nós vamos falar ainda sobre fundamentos do serviço social, tá? Até mais. Então, queridos e queridas, nós iremos agora avançar na nossa aproximação dos fundamentos. Nós iremos Bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que você esteja me assistindo. Nós vamos agora para mais uma aula. Desta vez, nós vamos tratar de serviço social de caso, grupo e comunidade, que é um tema que não é tão recorrente nos concursos públicos, contudo, vamos evitar surpresas. Nós iremos agora avançar na nossa aproximação dos fundamentos do serviço social. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de institucionalização ou profissionalização, como queiram. Profissionalização, institucionalização e, obviamente,
independente do horário que você esteja me assistindo. Nós vamos agora para mais uma aula. Desta vez, nós vamos tratar de serviço social de caso, grupo e comunidade, que é um tema que não é tão recorrente nos concursos públicos, contudo, vamos evitar surpresas. Caso caia esse tema, já fique aqui ciente que você vai ter bastante elementos com essa aula. Pois bem, olha só, lembra que a gente discutiu sobre a influência norte-americana no serviço social? Pois bem, essa influência, lembra, ela teve como figura principal a Mary Richmond, que era a grande pioneira do serviço social norte-americano. Então, quando o serviço social brasileiro, que era principalmente de caráter franco-belga, neotomista, vinculado à Igreja Católica, mais vinculado à ação política, faz esse intercâmbio com os Estados Unidos, inicia a nossa interlocução com esse caráter mais técnico e acaba se criando aquele arranjo técnico doutrinário que eu falei para vocês. Lembrando mais uma vez que esse intercâmbio com o serviço social norte-americano, ele não acontecerá ao acaso, não será algo que advirá da boa vontade dos sujeitos que querem ir. Isso é uma necessidade que vai surgindo no serviço social brasileiro por causa do processo de industrialização, de complexificação das expressões e determinações da questão social. Então, é a prática profissional que vai exigir novas competências, novas habilidades, que vai, digamos assim, forçar com que esses profissionais busquem novos conhecimentos, um novo aparato técnico que, digamos assim, supere aqueles conhecimentos advindos do método ver, julgar e agir, da influência da Igreja Católica no serviço social. Então, nós temos aqui, vamos estudar basicamente qual foi essa influência da Mary Richmond, que é a priori no serviço social de caso e grupo, e depois é que teremos o serviço social de comunidade, de desenvolvimento de comunidade. Para vocês terem uma ideia, eu me formei em 2014, né? E eu tive uma disciplina sobre desenvolvimento em comunidade 1 e desenvolvimento de comunidade 2. Então, não achem que é algo tão antigo assim. Então, vejamos. Lembra daquela influência positivista? Ela se expressará metodologicamente, teoricamente, através do serviço social de casa e grupo, a priori. Então, o serviço social vai receber essa influência norte-americana nesses moldes que eu contei para vocês. Lembrando que as assistentes sociais pioneiras do Brasil, elas não queriam, a priori, esse intercâmbio, porque elas queriam, na verdade, não que o serviço social se intensificasse, mas que ele se fortalecesse como ação política. E a gente tende a achar que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Embora, obviamente, ainda aqui no âmbito da perspectiva conservadora, no sentido de conservar o status quo. Então,
esse serviço social norte-americano, essa influência norte-americana, ela vai ter como uma característica que é fundamental o seu tecnicismo, o seu suporte extremo nas técnicas. Então, quando falarmos de tecnicismo, estaremos falando de uma influência positivista e de uma influência do serviço social norte-americano. Ele vai beber da fonte da psicanálise, porque tem todo um arcabouço do diálogo com a pessoa, do psicossocial. Então, de certo modo, vai beber da fonte da psicanálise, mas também da sociologia. Aqui, a sociologia, ou uma teoria social, da base positivista e das suas ramificações, que seria o funcionalismo e as perspectivas sistêmicas. Mas o grande guarda-chuva é o positivismo. Então, sempre que a gente pensar positivismo, nós iremos pensar no extremo uso da técnica. Iremos pensar no funcionalismo. Olha só, algo que deve se ajustar à sociedade, algo que deve se adequar. Então, sempre há essa lógica. Aqui permanece do indivíduo se adequando ao meio, porque o problema dele aqui é principalmente de ordem moral. Então, o problema é porque ele não está se esforçando o suficiente, o que ele precisa é de um certo tratamento para ele poder melhorar. E essa perspectiva sistêmica é bem similar também, são todos frutos do positivismo. A sua ênfase, no caso da perspectiva norte-americana, está na ideia do ajustamento. Então, uma outra característica, a técnica, ela é usada para ajustar o indivíduo à sociedade. Então, tem muito essa lógica da ordem, essa lógica do enquadramento dos sujeitos nessa perspectiva positivista. E há aqui também uma questão de ajuda psicossocial. Óbvio que a Mary Richmond ela vai sempre diferenciar assistência, assistencialismo, filantropia, caridade do serviço social. Mas o serviço social ele tem sim um caráter de ajudar psicossocial. Richmond ela vai sempre diferenciar assistência, assistencialismo, filantropia, caridade do serviço social. Mas o serviço social ele tem sim um caráter de ajudar psicossocial esses sujeitos que estão desfuncionais na sociedade. Eles não estão cumprindo sua função. Então, o método do serviço social de casa, grupo e comunidade vai colaborar para que ele se ajuste. Então, há uma supervalorização da técnica. Olha, essa é considerada autônoma e como fim em si mesmo, no sentido de que é como se a técnica ela não tivesse uma relação intrínseca e orgânica com a teoria. Então, não há aqui uma discussão teórica, filosófica, uma problematização da essência da situação. Aqui o que importa é o fazer, é a técnica.
e se defende aqui uma outra característica, a neutralidade científica. Perceba, isso aqui está com base na ciência. Serviço Social norte-americano se relaciona com a ciência. Uma ciência que é conservadora, mas é uma ciência. É a ciência da sociedade burguesa. Mas isso não significa que ela é igual ao pensamento da Igreja Católica, da reação católica, do neoplatonismo. É diferente, porque aqui há uma base científica, há um método, há uma maior sistematização, mas que se propõe e defende, na verdade, de forma muito clara, a bandeira da neutralidade. Então, não há uma relação. Na verdade, há uma relação que é hierárquica entre o profissional e o usuário. E há que se ter neutralidade, o não envolvimento. E isso é uma característica muito forte do positivismo, essa suposta neutralidade científica dos sujeitos, como se nós não fizéssemos julgamentos morais o tempo inteiro. Independente da nossa perspectiva ideológica, o tempo inteiro nós fazemos julgamentos morais. Então, nunca haverá neutralidade científica. Sempre o que eu acredito, eu vou reproduzir de alguma forma. Óbvio que há que se ter a cautela, a responsabilidade, mas eles falam que há aqui uma verdadeira neutralidade, até porque o positivismo ele busca, né, uma réplica do método das ciências exatas, que é onde se pesquisa não os sujeitos humanos, mas mais o biológico, a natureza, e talvez aí tenha um relativo distanciamento. O que não é possível, veremos com crítica, que termos nas relações humanas. Nunca há neutralidade, sempre há posicionamentos. Por mais que isso não esteja consciente ou claro, mas sempre haverá algum tipo de julgamento, de pensamento, de valor inculcado na nossa mente. Então, através dessa matriz positivista, funcionalista, que bebe também da psicanálise, vamos construir uma base técnica que vai se chamar serviço social de caso, serviço social de grupo. Depois, serviço social de comunidade. Olha só, nós teremos como a grande pioneira, né, do chamado social work, a Mary Richmond. Você provavelmente já ouviu falar dela em algum momento. A Mary Richmond, ela escreveu obras, né? Ela buscou sistematizar. Então, ela teve muitas coisas positivas do ponto de vista da trajetória do serviço social. Mesmo que no âmbito conservador, ela criou uma sistematização, ela publicou obras, ela buscou trazer esse caráter profissional ao serviço social. Você já deve ter ouvido falar da chamada maldição, né, da Mary Richmond. Sempre falava, né, que aquelas mulheres, porque assistentes sociais eram basicamente mulheres, que não se casaram até a formação universitária,
universitária, concluir a formação, não vão se casar. Aí, então as pessoas colocam a Mary Richmond assim como a mulher da maldição e resume ela a isso, não defendendo aquilo que ela escreveu, mas trazendo que ela trouxe sim certos pontos positivos, mas dentro do enquadramento e dentro do ajustamento. Ela, na verdade, foi criada pela avó, que era sufragista, certo? Do voto das mulheres, e ela sempre defendia essa independência da mulher, de certo modo, no trabalho. Então, ela, digamos assim, através desse seu arsenal, ela influenciou esse processo de inserção das técnicas no serviço social para além daquele arcabouço neotomista. Então, isso vai ocorrer no que nós chamamos de processo de profissionalização, de institucionalização do serviço social, mais uma vez, isso como uma demanda da própria realidade. Então, não foi um movimento que vem da cabeça das pessoas. É a realidade que vai exigindo aos profissionais romper cada vez mais com um certo pensamento paroquial que advém da igreja. Então, o serviço social, quando ele inicia sua inserção nas grandes empresas, naquela estrutura que vai se formando no processo de desenvolvimento do capitalismo monopolista, para atender principalmente a classe trabalhadora vinculada ao emprego formal, o conhecimento doutrinário, moralista e paroquial, ele já não dava mais conta de responder a situações complexas, principalmente dentro de uma lógica organizacional que é uma empresa. Uma empresa, ela tem uma lógica organizacional que é completamente diferente da militância política que se fazia em nome da Igreja Católica. Então, esse pensamento doutrinário, moralista, paroquial, ele não dava mais conta das próprias necessidades do mercado capitalista. Era preciso se tecnificar, até porque cada vez mais a relação capital-trabalho se aprofundava e se tornava mais complexa, sendo a resposta puramente moral não colava mais na realidade. Então, iniciou-se esse processo de intercâmbio entre os profissionais dos Estados Unidos e buscava-se cientificizar a profissão, trazer a ciência, esse debate com as técnicas, com o positivismo. Mas lembrando que mesmo esse diálogo com o pensamento positivista, nós não abandonaremos o caráter doutrinário. Nós vamos fazer aqui aquele processo de arranjo técnico-doutrinário, uma junção dos dois. Até porque há elementos dos dois que se convergem de certa maneira. Contudo, esse aporte teórico, no primeiro momento, foi buscado no viés positivista, funcionalista, sistêmico, não abandonou o doutrinarismo, ocorrendo aqui o que Emanuel chama de arranjo técnico doutrinário. Olha, primeiro aporte teórico, então, é o positivismo. Presta atenção, primeiro aporte teórico
pensamento neotomista da reação católica não é uma teoria social, é uma doutrina, é um dogma. Então, a primeira fonte teórica do serviço social é o pensamento positivista. Olha só, vamos iniciar aqui falando sobre o serviço social de caso, tá? O serviço social de caso, ele é sistematizado, né, pela Mary Richmond na sua obra que é chamada, né, o diagnóstico social. E ela vai dizer que no serviço social de caso, que tem a centralidade no diagnóstico social, nós vamos ter 3 passos. O primeiro passo seria a entrevista, que geralmente se fazia, ela vai destacar, pela visita. A visita é algo muito forte nos Estados Unidos. Lembra de qualquer filme norte-americano, você vai ver que sempre alguém vai ameaçar chamar o serviço social para visitar. É como se tivesse mesmo um poder de polícia. E também pensa que muitas vezes o serviço social vai fiscalizar. Não que a gente não faça isso aqui no Brasil, de certa maneira, mas nos Estados Unidos isso é muito forte, porque a priori se tinha as visitadoras sociais. O serviço social ele vai emergir aqui, óbvio, levando em consideração os próprios elementos do capitalismo dessas visitadoras, que vai se tornar social workers. Então, a entrevista vai ser o momento do conhecimento e da coleta de dados, né? Desse processo, basicamente, de um inquérito, de construir e trazer elementos. Essa entrevista é geralmente feita por uma visita, não só, mas tem que ter esse momento da coleta dos dados. Olha aqui como é bem sistemático, como é bem passo a passo. O segundo momento é o elemento chave, que é o elemento do diagnóstico social. Inclusive, nós nem usamos mais esse termo. Diagnóstico aqui, veja como bebe muito da fonte da própria medicina. Qual é o diagnóstico? É algo como se fosse exato também. Então, esse diagnóstico vai buscar ver qual é a dificuldade desse sujeito a partir dos dados, do conhecimento da realidade que aconteceu. Então, esse diagnóstico social seria um momento de análise dos dados. E ele é central. Porque se você não analisa corretamente esses dados, você não vai poder fazer um tratamento, que é a terceira etapa do serviço social de caso. Esse tratamento, ele vai ser justamente o momento da intervenção e que vai se ajustar essas disfunções. Então, temos 3 passos bem claros. Primeiro é o estudo, é a entrevista, que seria um estudo. O segundo é o diagnóstico social, que é o momento mais analítico desse processo. E o terceiro, que é o tratamento, que você vai lembrar, acredito eu, se você está ligado nessa aula, no método da Igreja Católica, que era vertigar e agir. É bem parecido, só que aqui tem um caráter mais científico, tem um caráter mais sistematizado dos métodos, do passo a passo, do que fazer.
terceiro passo é o tratamento. Então, vai se ver o sujeito, o usuário, como cliente, tá? Não é usuário que chamava na época, se chamava cliente. Inclusive, na própria saúde pública do Brasil, até hoje, tem alguns profissionais que chamam, né, cliente, paciente, mas nós chamávamos na época cliente, essa pessoa que necessitava utilizar os serviços sociais. Então, se fazia esse inquérito, inquirir, olha que palavra forte, né? Um inquérito da pessoa e um apuramento da verdade. Essa característica aqui é bem forte, né? Porque parece que ela permanece hoje não tão claro assim, mas muito inculcado nas próprias requisições institucionais e na própria mentalidade de alguns profissionais sobre esse apuramento da verdade, para ver se o usuário, o que ele fala é realmente verdadeiro, se ele está realmente cumprindo, né, com os acertos, os acordos que foram feitos, que é um viés bem fiscalizatório, um viés bem policialesco da vida do outro. Então, esse apuramento da verdade é o que a gente vê muito hoje, não como determinação institucional ou teórica, como está colocado aqui, mas algo que está, às vezes, muito na cultura profissional, mas que tem uma explicação histórica, porque era assim, historicamente, que as instituições requisitavam no processo de profissionalização. E mudar a cultura burocrática, organizacional, é bem mais difícil do que mudar o direcionamento dos projetos da profissão, tá? Isso aí para ficar atento. Pois bem, ela vai falar ainda, gente, do diagnóstico social, que é essa ferramenta de extrema importância e que ela dá muito destaque, e que para ela vai ser a tentativa, ou seja, se formar uma verdade daquela pessoa, que deve ser tão exato quanto possível da situação e da personalidade de um ser humano que tenha qualquer necessidade social, situação e personalidade. Estas em relação aos outros seres humanos, de quem ele dependa ou que dependam dele, e em relação também às instituições sociais de sua comunidade. Então, vai ser estudado, vai ser analisado as relações desse sujeito com o trabalho, com a família, com a comunidade, e também vai ter muitos caráteres da personalidade. Lembra que eu falei que também tem relação com a psicanálise? Pois bem, aqui está colocado o que a Richmond coloca. Ela ainda vai colocar que é uma tarefa do serviço social, uma função do serviço social, já que ele é um conjunto de técnicas, essa é a concepção dela, tem o objetivo de reajustar a personalidade humana. Olha aqui a lógica do ajustamento. Como um conjunto de técnicas. A lógica do enquadramento. No sentido do seu pleno desenvolvimento físico.
no sentido de seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral e social, com o fim de tornar o homem mais feliz e proporcionar maior bem-estar à comunidade. Então, o problema aqui, ele está no eu. E pouco na estrutura, pouco no meio que o cerca. O problema é sempre o sujeito que não consegue se adequar, que não consegue se ajustar, que tem algum desvio de personalidade. Aqui citando o Falês, que cita a Richman. Serviço social de caso e grupo. Essa abordagem psicossocial vai trazer sempre o indivíduo no centro. Então, tanto o serviço social de caso como o serviço social de grupo vai ter essa centralidade no indivíduo, mesmo que seja o serviço social de grupo. Porque o grupo vai ser uma forma de melhorar a individualidade dele, a personalidade dele. Mais uma vez, se vocês acompanham filmes norte-americanos, vocês verão que é muito comum grupos. Tem grupo de AA, grupo de pessoas com distúrbios alimentares nos filmes, grupos de pessoas que querem largar cigarro, grupos de pessoas que estão em luto, tentando vencer o luto. Então, mas é sempre algo. Ali o grupo é para eu desabafar, aprender e me ajustar àquele problema que eu estou tendo naquele momento. Qualquer filme norte-americano que trate de uma situação assim, vocês vão ver que tem um grupo lá. Um grupo de AA, um grupo de pessoas que não querem mais fumar, grupo de pessoas que sofrem bullying, que são bulêmicas, né, com distúrbios alimentares. Tem vários grupos, é algo que realmente incorporou lá na cultura da sociedade também. Nesse caso, mais uma vez trazendo a Richman, nós sempre vamos trabalhar a partir de um conjunto de técnicas no desenvolvimento, na melhoria da personalidade desse indivíduo, para que ele tenha melhores relações e que, nesse caso, vai utilizar do tratamento do indivíduo um a um num círculo íntimo da família. Porque sempre, se esse sujeito está desajustado e vamos ajustá-lo, aqui há sempre também uma relação muito forte com a família. Haja vista dessa defesa, da família, orgânico, dos sistemas familiares, da sociedade, do próprio indivíduo. Então, para o indivíduo, inclusive, estar bem, ele tem que estar bem com a sua família e com a comunidade. O objetivo e o motivo central é a reintegração social desses sujeitos, para que eles não precisem mais desse ajustamento. Então, aqui é mais uma vez focado, olha só, no tratamento deles, que vem a partir desse diagnóstico e dessa análise desses indivíduos. Lembrando, gente, que o serviço social de grupo, ele é muito parecido com o serviço social de caso, tá? A distinção é muito mínima. O que vai mudar um pouco é a abordagem, se é um a um ou se é lá no grupo.
mas sempre com a característica do trabalhar o psicossocial. Sempre com a característica de trabalhar a personalidade. Sendo que, hora ou outra, isso fará-se-á um indivíduo no serviço social de casa, ou de sua família, ou envolverá também grupos mais amplos, a própria família, ou até parte da comunidade. Que aí, quando foi se desenvolvendo, se tornou serviço social de comunidade. Mas isso só posteriormente, lá para a década de 1950. Aqui a gente ainda está falando de 1940 e início de 50. Isso vai vingar, basicamente, até o movimento de reconcentração, que vai questionar essas abordagens, porque são abordagens vinculadas ao serviço social tradicional, tá? Vamos agora entrar, saindo um pouco desse serviço social de caso, desse serviço social de grupo, num processo de desenvolvimentismo, principalmente aqui na América Latina. Em 1950, nós vivíamos uma situação que era do subdesenvolvimento. Se falava muito sobre isso, de questionar, né, essa suposta, aqui, gente, ó, desenvolvimentismo, tá? De questionar essa influência estrangeira, norte-americana. Então se falava muito de um certo nacionalismo. Isso também influenciado, claro, por certas correntes ideias e também norte-americanas que, de certo modo, vão trazer esse nacionalismo, essa questão da pátria. Isso já vai surgindo em 1950. Então, essa década de 1950, lembre-se de Juscelino Kubitschek, vamos desenvolver 50 anos em 5, um pacto, como se fosse um pacto de aceleração da economia para aquela época. Tem-se a construção do Distrito Federal, de Brasília. Então, se tem uma série de mudanças na organização da sociedade que vai requerer uma intervenção do Estado para que a comunidade aceite essa mudança que está ocorrendo na sociedade, que aqui era uma nova pactuação. Era um processo de modernização, de avanço, de industrialização, de investimento nas estruturas, nas estradas, uma estrutura de país mesmo. Então se tinha muito esse caráter de trabalhar uma ideologia desenvolvimentista, um pensamento de eu faço parte desse Brasil e eu colaboro para esse Brasil avançar. Então, essa lógica desenvolvimentista, que é também influenciada por uma conjuntura internacional, vai mudar também parte das requisições do Estado, que fazia-se ao serviço social, e porventura, em consequência, também vai mudar a necessidade de adequar aquele serviço social de casa e aquele serviço social de grupo a essa conjuntura desenvolvimentista, que vai trazer uma série de novos elementos, principalmente capitalistas, já que nós estamos falando aqui da modernização do país.
Então, em regra, essa lógica desenvolvimentista, ela vai aprofundar essa proposta da integração social. A lógica é buscar o consentimento dos sujeitos cidadãos brasileiros a partir, de uma intervenção na comunidade. Então, a implementação de uma política de modernização e a comunidade ela é vista como um meio, como uma ferramenta para disseminar essa ideologia de participação. Essa ideologia de que eu faço parte. Se eu faço parte, o Brasil cresce junto. E se todo mundo cresce junto, eu cresço também. O que é reforçado, o que reforça uma lógica bem funcionalista, uma lógica bem de função de todos, de participação. Então, aqui ocorria muita tutela das participações. Então, os sujeitos, eles participavam de grupos, de ações na comunidades, para fortalecer essa ideologia de um país progressista que se modernizava e que todos precisavam se modernizar. Então, o serviço social é chamado para garantir, digamos assim, uma aceitação da comunidade nessa mudança de país, nessa construção de uma nova nação, de uma aceleração, de fazer 50 anos e 5, porque a priori o Brasil estava muito atrasado, se comparado à Europa, Estados Unidos, enfim. No Brasil, o trabalho do serviço social na área do desenvolvimento de comunidade ocorreu sob influência de programas da Organização das Nações Unidas. Então, a ONU, ela incentivou, ela patrocinou também uma série de programas, de projetos na comunidade, bem como outros organismos internacionais, e a estratégia era integrar os esforços da população aos planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Mais uma vez, buscar a adesão da população a esses projetos, a esses programas. Nesta época, vai permanecer o serviço social de casa e grupo, mas aqui se desenvolvendo para esse serviço social de comunidade. Perceba que nós sempre usamos juntos, né? Principalmente serviço social de casa e grupo, com uma influência muito norte-americana, e o serviço social de comunidade como se fosse um aperfeiçoamento desse serviço social de casa, desse serviço social de grupo, mais relacionado a um processo de busca de adesão e consentimento da população para esses programas de desenvolvimento. O objetivo geral, a pessoa humana e a busca de sua perfeição sobrenatural a partir de um progresso nacional, e também é chamado de desenvolvimento de trabalho de comunidades. O serviço social de comunidade pode ser chamado assim também. Pois bem, isso tudo foi acontecendo em 1950, tivemos vários avanços políticos nessa conjuntura, e especialmente quando vamos adentrar na década de 1960, mas com o caldo cultural da década de 1950, tanto o Brasil quanto a América Latina vai viver uma certa ebulição na política. As coisas vão ficar mais tensas, vão ficar mais complexas,
principalmente por causa da Revolução Cubana, que acontece em 1960, na década de 1960. Essa evolução política vai trazer vários novos sujeitos à cena. Inclusive, é nessa conjuntura que vai surgir a medicina social, uma perspectiva mais social de questionar o imperialismo, questionar essas importações de teorias. Vai ter uma lógica muito de questionadora da nossa dependência dos países centrais. Porque nós precisávamos agora, mais uma vez, fortalecer a pátria, fortalecer o Brasil, o povo brasileiro, o povo latino-americano. Então tinha muita esse cenário de questionar o que está fora. Então essa é uma característica da década de 1960. Então, sendo que vai se aprofundar, de certo modo, a perspectiva desenvolvimentista e reformista, que vai sempre influenciar a produção. A produção ela sempre vai estar influenciada pelo contexto, pelo cenário histórico e social que ela está inserida. Lembre-se aqui de J.K., de Sérgio Kubitschek, na casa dela, só aquele podridão. Cada hora faz até vergonha entrar uma pessoa dele. Os armários, chega a gente ver a sujeira. E aquelas cadeiras lá fora. De arrancar os textos de grude. De base, propondo inclusive coisas bem polêmicas para a época, como reforma agrária, porque aqui também já está começando a surgir, né, certas lutas. Desenvolvimentista e reformista, que influencia sobremaneira na assistam profissão. o Cabra Marcado para Morrer. Então, já tem várias coisas surgindo aqui em 1960 de questionamento à ordem vigente e também porque há uma certa consolidação dos partidos políticos que foram surgindo ali no início do século XX. Então, a sociedade brasileira vivia um apelo social pelas chamadas reformas de base e o serviço social acompanha esses apelos da maioria, porque nós não estávamos muito relacionados aqui à comunidade, principalmente dos estudantes, visto que é uma época, um boom do movimento estudantil na época, até porque o serviço social começa a se inserir no circuito universitário. Então, todas essas demandas que vêm da própria população usuária do serviço social vai fazer com que se inicie uma crise, tá? Não é a crise nem o fim propriamente dito, mas que se inicie a crise do serviço social tradicional. Porque envolvendo aqui essas demandas da sociedade, aquele serviço social mais do ajustamento, do enquadramento, do tratamento, ele vai perder um pouco de sentido histórico. Porque aqui se há uma tensão muito grande das camadas populares organizadas politicamente, exigindo coisas que não é o tratamento, que não é o enquadramento. Concordam que uma sociedade politizada não aceita qualquer coisa. Foi o que aconteceu nessa conjuntura. Então, o serviço social ele vai buscar, através dessa mudança social que está acontecendo no Brasil, repensar suas bases, repensar a sua teoria, repensar a sua metodologia, a sua técnica para tentar atender essas novas demandas que vão surgindo de um questionamento a essa dominação imperialista norte-americana,
a essa importação de teorias, porque até então nós usávamos uma teoria importada, que era a teoria do positivismo. Até que ponto aquilo servia para uma nação brasileira que tinha suas particularidades, que era subdesenvolvida. Então começa a se questionar diversas coisas e aqui vai iniciar o processo de crise do serviço social tradicional, que é representado pelo serviço social neotomista, franco-belga e pelo serviço social norte-americano, relacionado ao serviço social de caso, grupo, nem tanto de comunidade, mas de comunidade também. Então, nesse cenário, nós teremos aqui o início das discussões, reflexões de mudanças no serviço social, que vai desaguar posteriormente no movimento de reconceituação. Mas tudo a priori vai surgir relacionado a essas demandas desse apelo social pelas reformas. Então, a mudança do projeto, digamos assim, profissional do serviço social, ele não ocorre por acaso. Ele é fruto de um próprio cenário de requisições dos sujeitos que estão inseridos nessa sociedade. Contudo, foi tudo abruptamente cortado pelo golpe militar de 1964. Recomendo para vocês assistirem. Tem vários filmes sobre a ditadura militar brasileira. Tem Hércules 56, tem O Dia que Durou 21 Anos. Eu indico esse filme, porque ele vai falar justamente do dia do golpe, que foi entre 31 de março e 1º de abril de 1964. Como esse golpe ele foi para interromper uma série de avanços sociais que estavam acontecendo na sociedade brasileira, principalmente por causa do movimento estudantil, de uma própria teologia da libertação que estava se instaurando na Igreja Católica, que é uma perspectiva mais crítica, diferente das perspectivas dominantes. É uma perspectiva mais ligada ao povo, à população indígena, às camadas populares. Então se tinha toda uma mudança social da sociedade que era para o progressismo. Então o golpe militar ele vem muito assim para dar um cala-boca nisso e dizer que aqui no Brasil não tem, né? Aqui no Brasil não tem comunista, aqui no Brasil não tem essas coisas, então vamos dar um cala-boca, primeiro dar esse golpe, que é um golpe militar, e se instaura a ditadura. A ditadura ela não é mediante um golpe. Primeiro se tem um golpe, e com o golpe militar se instaura a ditadura. Então teve um golpe e uma ditadura, tá? Que vai, na verdade, acontecer, sabemos, em vários países da América Latina, mais uma vez, também questionando esse próprio processo da Revolução Cubana, que aconteceu em 1960 e que influenciava a América Latina. Influenciou, na verdade, tá? Então, nós vamos aprofundar esse processo na nossa próxima aula, que nós vamos tratar de movimento de reconceituação. Então, nessa década de 60, o serviço social ele também vai começar na sua base tradicional e conservadora, porque nós vamos iniciar a nossa articulação com o debate das ciências sociais. Por quê?
Porque o serviço social, ele vai se inserir no circuito universitário. Até então, a gente não tinha essa interlocução interdisciplinar com outras áreas do conhecimento, como antropologia, como as ciências sociais, a psicologia social, o próprio direito, não muito intenso, claro, mas também vamos começar a questionar as nossas teorias e as nossas abordagens nesse tecnicismo, nesse ajustamento, quando nós começamos um diálogo com outras áreas do saber, com outras áreas do conhecimento que também estavam numa onda progressista de questionamento do conservadorismo. E também aqui, olha, destaco a esquerda cristã, tá? Isso também a Igreja Católica viveu um momento também de certo progressismo na sua instituição. Não à toa a Igreja Católica, algumas, né, porque é muito dividido, né, a vertente, dava abrigo, né, às pessoas que fugiam da polícia, da ditadura militar. Sendo que tudo isso é interrompido pelo golpe de 1964, que vai se ter perseguição política, vai se ter censura, vai se questionar, vai se perseguir pessoas que se diziam críticas, pessoas que se diziam mais progressistas, que utilizavam a própria perspectiva marxista. Muitos brasileiros progressistas vão ter que se isolar, principalmente aqueles que tinham, né, poder aquisitivo, claro, e existia uma grande parte da esquerda que tinha um poder aquisitivo que estava muito cultural na sociedade. Então, não tinha muito isso, né, de ser mais o povo, não. Naquele momento, ser progressista virou uma necessidade mesmo concreta. Então, muitos tiveram que se exilar e sair do Brasil. Inicia-se nesta década e aprofunda-se na década de 70 a chamada erosão do serviço social tradicional. Então, se cair alguma questão assim, quando inicia o processo de erosão do serviço social tradicional, a resposta é 1960. Sem sombra de dúvidas, é nessa década que vai iniciar o processo de erosão do serviço social tradicional. Tá certo? Então, gente, sobre esse assunto, é basicamente isso. A gente fez uma grande transição aqui